A gente continua falando sobre as regras para as eleições desse ano que seguem em discussão no TSE. E a gente conversa agora com o advogado Ricardo Vita Porto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Olá, Thiago, prazer participar. Prazer é nosso. Estou aqui à disposição, justamente nessa noite aqui importante que dá início ao processo eleitoral, que é a votação perante o TSE das resoluções que vão disciplinar as eleições municipais agora de 2024. E doutor, a gente conversava agora com os nossos comentaristas, justamente não é um tempo muito curto para temas como a inteligência artificial, um tema muito novo e incipiente nessa discussão. O senhor acha que é possível alguma definição até o pleito de outubro? Olha, como bem a Dora colocou no bloco anterior, a gente tem uma legislação única, né, que ela disciplina tanto as eleições gerais para governador, para presidente, para deputado, como as eleições municipais. Então, por isso, ela precisa ser ajustada a cada pleito eleitoral. E muito embora, né, a gente defenda que seja o Congresso Nacional que deva legislar sobre temas eleitorais, né, sobre direito eleitoral, a tecnologia ela é muito rápida, né? Por exemplo, esse grande desafio que nós vamos ter na eleição de 2024 não existia 2 eleições atrás, que é a chamada inteligência artificial. E, evidentemente, a legislação não consegue responder a tempo suficiente para combater cada práticas, cada tecnologias e cada novidade que surge a cada eleição. Então, por isso é muito importante que o Tribunal Superior Eleitoral, e normalmente isso é verdade, nas outras eleições se costumava aprovar as resoluções no ano anterior da eleição, mas o que está previsto no Código Eleitoral é que seja respeitado pelo menos os 7 meses da data da eleição, e esse prazo vai ser respeitado. Mas é importante que a gente tenha alguma definição para combater, né, o mau uso, né? Isso é importante. A tecnologia pode ser usada e deve ser usada na eleição. O que a legislação agora com as resoluções busca coibir é o mau uso das tecnologias na propaganda eleitoral. E, doutor, outros assuntos importantes que o TSE está discutindo, por exemplo, a prestação de contas dos candidatos, fiscalização dos recursos, a propaganda, o fundo eleitoral. O que o senhor acha que desses pontos aqui, qual o ponto que é mais pesado para a eleição de agora, que o TSE precisa decidir e definir para orientar justamente as campanhas? Olha, na verdade, acabam se aprovando as principais resoluções, né? Tem resolução que trata do procedimento preparatório da eleição, do dia da eleição, os atos da urna eletrônica, tudo isso, mas as mais importantes resoluções, sem sombra de dúvidas, é aquela que cuida da prestação de contas dos candidatos, evidentemente. Hoje a gente tem praticamente só o financiamento público de campanha, muito embora não seja proibido o financiamento privado por parte de pessoas físicas, né? Isso é muito incipiente ainda no Brasil, então é muito importante a regulamentação que vai exigir dos candidatos transparência nos recursos que eles vão receber, dos recursos públicos, né, que eles vão receber para realizar a campanha eleitoral. Então isso é de fundamental importância, né? Até porque todo candidato, 30 dias depois da eleição, ele tem uma obrigação que é contar para a Justiça Eleitoral como que ele arrecadou esses recursos e a forma como ele gastou e comprovar esses gastos. Inclusive, a Justiça Eleitoral fiscaliza com rigor esses recursos, inclusive desaprovando inúmeras contas e determinando restituição de valores ao erário público. Então, sem sombra de dúvida, essa é uma resolução das mais importantes para as eleições. A outra é a que trata de registro de candidatura, né? Hoje a gente ainda tem muita discussão na Justiça Eleitoral, quem pode, quem não pode ser candidato, quem é ou não é inelegível, quem incide ou não incide na lei da ficha limpa. Então a resolução vem disciplinar todo o procedimento de registro de candidatura. E a outra resolução fundamental é a resolução que trata de propaganda eleitoral, né? E aí eu quero lembrar que, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma legislação
altamente restritiva em matéria de propaganda eleitoral, né? Praticamente se restringiu a propaganda eleitoral ao contato, né, pessoal do candidato com o eleitor, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e da televisão, nos municípios grandes, né, e as redes sociais. Sim. Por isso, portanto, que é muito importante a regulamentação de como se vai dar a propaganda na internet, claro, combatendo inclusive a desinformação e combatendo o que nós temos muito temor na eleição desse ano, que é a chamada inteligência artificial com as deepfakes, né? Que é você colocar a figura de um candidato, de uma pessoa, dizendo alguma coisa com a sua própria voz, daquilo que nunca aconteceu, aquilo que ele nunca disse. Perfeito. Doutor Ricardo Vita Porto, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Estaremos acompanhando essa tramitação, essa discussão no TSE. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos.